Ó grande Deus, tenha misericórdia de nós, meras criaturas, pecadores, e fale aos nossos corações nesta manhã, através da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não julgue segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nós estamos aqui no capítulo 7, no momento da festa dos tabernáculos, a festa mais popular, como nós vimos, da nação de Israel, a festa mais alegre que o povo de Israel comemorava, a oportunidade em que os judeus peregrinavam de todas as partes da nação de Israel e também de outros lugares do mundo para participarem desta festividade, afluindo para Jerusalém. E como nós vimos no último sermão, os irmãos de Jesus falaram para ele ir para essa festa, a festa dos tabernáculos, para realizar milagres, para ser visto pelos homens. Mas a mentalidade dos irmãos de Jesus era uma mentalidade, como nós aprendemos, humana, uma mentalidade mundana, uma mentalidade terrena e incrédula, baseada na fama, baseada na popularidade, sugerindo para Jesus que ele buscasse agradar aos homens. E Jesus mostra para eles e mostrou para nós, como nós aprendemos, que nós devemos ter a mentalidade celestial, a mentalidade espiritual. E quando nós temos uma mentalidade mundana, como os irmãos de Jesus tiveram, Jesus mostrou para eles que, tendo uma mentalidade mundana, o mundo não odiava eles. Em contrapartida, Jesus explica também que ele busca a glória do Pai, ele busca fazer a vontade de Deus, ensinando a respeito de se ter uma mentalidade dos céus, uma mentalidade espiritual. Agora aqui, continuando o capítulo 7, o apóstolo João ele permanece escrevendo sobre o contraste entre buscar a glória de Deus versus buscar a glória dos homens, só que agora com um enfoque, sobretudo na tendência do homem carnal em favorecer, prestigiar a aparência, a bondade externa, a casca. A partir disso, então, eu convido você a abrir o capítulo 7, e nós vamos estudar do versículo 10 até o versículo 36, e eu dividi o sermão de hoje em 3 partes. Nós vamos ver 3 blocos de versículos dentro desse grande bloco, do 10 ao 36, sendo a primeira parte com o título Vivendo e julgando segundo a aparência, por falta de intimidade com Jesus, versículo 10 até o 13. A segunda parte é vivendo e julgando segundo a aparência por causa do legalismo, do 14 até o 23. E a terceira parte, vivendo e julgando segundo a aparência por causa da religiosidade, do verso 25 até o final da perícope que nós vamos estudar nessa manhã, até o 36. Vocês perceberam que eu pulei o versículo 24, que é o tema do sermão nesta manhã, e nós vamos fazer um encerramento desse versículo, que é o verso-chave de todo esse trecho, versículo 24. Primeira parte então, vamos? Vivendo e julgando segundo a aparência, por falta de intimidade com Jesus. Vamos do 10 ao 13. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele quem? Jesus, também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam onde estará ele. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Nós verificamos aqui que Jesus, seguindo a agenda do seu Pai Celestial, estando submisso e obediente ao kairós de Deus, como nós vimos na última exposição, ao momento oportuno, ao momento certo, ele vai agora para Jerusalém, mas
na ocasião da festa dos tabernáculos, João tem o cuidado de mostrar que Jesus não vai publicamente, mas em oculto. O que quer dizer isso? Jesus ele foi agora participar da festa dos tabernáculos, mas sem chamar atenção para si. Jesus ele vai ali para Jerusalém sem fazer alarde ou sem fazer propaganda, porque ainda não era o momento, o kairós de Deus para ele entrar triunfalmente em Jerusalém, o que ocorrerá daqui 6 meses aproximadamente. Jesus vai para Jerusalém com uma entrada triunfal para ser crucificado. Murmuração aqui nesse primeiro trecho que nós estudamos não é reclamação, não é bater boca. Murmuração aqui no original significa falar baixinho, é sussurrar. Isso que a multidão estava fazendo. Por que eles estavam murmurando ou sussurrando, falando baixinho? Ele é bom. Não, eu acho que ele não é bom. Por que eles estavam fazendo isso? O texto nos explica. Por medo dos judeus. Quando nesse trecho todo que nós vamos expor nesta manhã, você ler judeu, entenda, líder religioso. Os líderes religiosos judaicos, tanto fariseus quanto saduceus, quanto escribas, mestres da lei, líderes judeus, quando o termo for judeus. E notem vocês que aqui no texto, nessa primeira parte, há uma clara divisão de opiniões sobre Jesus. Um grupo de pessoas afirmava: ele é bom, ele é bom. Outro grupo afirmava: ele não é bom, ele não é bom, ele antes engana o povo. Os que diziam que Jesus era bom baseavam-se nos benefícios que os milagres de Jesus garantiam aos destinatários dos milagres. Os que falavam: ele é bom, ele tem curado as pessoas, ele tem alimentado muita gente, ele fala de amor, ele fala de misericórdia, ele fala de paz, ele se importa com o bem-estar dos outros, por isso que ele é bom. Os que diziam que Jesus não era bom, por sua vez, chamando Jesus de charlatão, chamando Jesus de enganador do povo, baseavam-se no ódio que eles estavam nutrindo contra Jesus. Por quê? Porque Jesus estava desconstruindo a religião judaica. Jesus estava mostrando que todas aquelas ordenanças da religião judaica se convergiam para ele. Por isso, a parte da multidão que dizia: não, ele não é bom, antes ele engana o povo, eles concluíram isso por causa da seguinte tese no coração deles: ele está acabando com a nossa religião, ele não respeita o sábado, ele afronta as nossas tradições, ele não atenta para os nossos costumes, ele é perigoso, ele é manipulador, ele está destruindo o judaísmo, de fato ele não é bom. Contudo, todas estas pessoas que murmuravam a respeito de Jesus somente se baseavam em uma única fonte de verdade, qual seja, eles julgavam segundo a aparência, segundo o exterior, segundo um conhecimento superficial sobre Jesus, porque eles não tinham um relacionamento de intimidade com o Senhor. Essas pessoas, elas ficaram somente com a primeira impressão sobre Jesus, por isso falavam: não, ele é bom. Aí a outra parte: não, ele não é bom. Conhecimento superficial sobre Jesus, falta de intimidade com o Senhor. Eles só estavam vendo casca, somente um contato superficial com Jesus para suprir as suas necessidades. E isso gerou confusão na mente deles, tudo por causa da incredulidade no coração. Por isso, nessa primeira parte, nós aprendemos que a falta de intimidade com Jesus faz com que a gente crie caricaturas sobre Jesus. A falta de relacionamento seu e meu com Jesus nos faz criar um Jesus mental, um Jesus segundo o meu e o seu conceito, segundo o que nós ouvimos dizer sobre ele.
conceitos humanos, conceitos terrenos, que não condizem com aquele que de fato é o Jesus bíblico, o Jesus sendo revelado por Ele mesmo através das Escrituras. Um Jesus mental? Quem que você acha que é Jesus? Ele é uma fumaça que toca no coração das pessoas. O que é Jesus para você? Jesus é um anjo, pensa num anjo bom. Mas de onde você viu isso? Não, eu já ouvi dizer sobre isso. Amada igreja, nós precisamos aprender o seguinte: a falta de conhecimento bíblico faz com que se tenha compreensões erradas sobre Jesus. Como eu trago a você uma experiência que um professor de teologia teve a respeito disso, ele foi fazer uma pesquisa de campo e a pesquisa dele tinha como tema: quem é Jesus? Então ele caminha pela calçada e ele encontra uma pessoa e pergunta para a pessoa: você sabe quem é Jesus? Aí a pessoa responde para ele: claro que eu sei, eu sou o devoto dele e da mãe dele também, e tudo que eu peço para a mãe dele, ele me dá. Aí ele caminha um pouco mais e encontra uma outra pessoa e pergunta: você sabe quem é Jesus? A pessoa responde: claro que eu sei, eu entreguei minha vida para ele, eu aceitei ele ontem, e hoje eu já pude comprar um carro novo, já estou fechando o negócio de uma casa nova, minha vida está prosperando desde ontem, e ele me dá tudo que eu quero. Ele avança um pouco mais na rua, ele entra numa loja de artigos de Umbanda, e na prateleira ele encontra uma imagem de Iemanjá e ao lado um crucifixo, e aí ele pergunta para a vendedora: você sabe quem que é Jesus? Aí ela fala: claro que eu sei, ele foi um espírito iluminado, semelhante aos orixás. E aí ele sai da loja, caminha um pouco mais, e à frente dele ele encontra dois moços, cabelos bem cortados, camisa bem passada, de gravata, com uma mochila nas costas, e ele aborda esses dois moços e pergunta: vocês sabem quem é Jesus? Um deles, mais do que depressa, responde: claro que sabemos, nós aprendemos nos ensinos de Joseph Smith a respeito de Jesus, e nós fazemos parte da igreja verdadeira, do santo dos últimos dias. Então o professor colhe todas essas informações, volta para a faculdade, intrigado, matutando sobre tudo isso. Aí ele decide perguntar para um professor, colega dele na faculdade, doutor, e declaradamente ateu: professor, você sabe quem que é Jesus? Aí o professor responde: claro que eu sei, ele foi um bom homem. Esta história nos ensina algo muito importante, e foi a conclusão do estudo do professor de teologia: só saberemos de fato quem é Jesus e só teremos intimidade com Ele reconhecendo que Ele é Deus, Senhor e Salvador, e buscando relacionamento com Jesus através dos meios da graça, leitura da palavra, oração e congregar uma igreja bíblica. E uma vez tendo um relacionamento de intimidade com Jesus, o nosso conceito sobre Ele vai sendo corrigido, vai sendo acertado, vai sendo calibrado, mas calibrado não segundo os nossos conceitos, mas segundo a Bíblia, segundo o que Deus revela sobre o seu Filho nas Escrituras, e ponto final. Jesus fala sobre Ele nas Escrituras, e assim nós teremos condições de julgar as pessoas, julgar as situações de forma correta, de forma justa, com discernimento, e acima de tudo, não vivendo nós de aparências, de superficialidades, com confusões de conceitos, como aquelas pessoas estavam tendo. Sabe quem é Jesus? Ele é bom. Não, ele não é bom. Confusão, superficialidade, baseado em casca. Segunda parte:
vivendo e julgando segundo a aparência por causa do legalismo. Vamos do 14 até o 23. Corria já em meio à festa. Essa expressão corria já em meio à festa quer dizer que a festa já estava próximo da metade. Ela durava 7 dias, então aqui mais ou menos no terceiro ou no quarto dia, Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, maravilhar aqui não é que eles ficaram encantados por causa do ensinamento, mas eles ficaram admirados, como você já ouviu a expressão assim, ó, muito me admira essa sua postura. Como sabe este letras? Sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus, olha que resposta do Senhor, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, de quem me enviou, conhecerá a respeito da doutrina, a respeito dos ensinamentos do Velho Testamento, se a doutrina é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus ensinava as Escrituras e as Escrituras revelando Ele. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus está mostrando que a base do ensinamento dele não era baseado em homens, não era baseado em conceitos humanos, mas vinha da parte de Deus, que enviou a ele. 19. Não vos deu Moisés a lei, agora ele vai chegar no ponto do coração desses legalistas. Moisés não deu a lei a vocês? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Ele está falando isso para pessoas legalistas ali em sua plateia. E ele fala para as pessoas assim, vocês receberam a lei, mas ninguém de vocês cumpre, ninguém observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio, ou seja, não, você está ficando louco. Quem é que procura matar-te? A multidão, olha só, aqui a audiência de Jesus nesse momento é composta por uma multidão de pessoas e também judeus, líderes religiosos, ok? Pessoas do povo de Israel e especificamente também os líderes religiosos, mestres da lei que estavam ali. A multidão, que não estava sabendo que os líderes religiosos queriam matar Jesus, falaram, não, mas quem quer matar você? Não, você está doido? Tens demônio? Ninguém quer matar você. Quem é que procura matar-te? Aí no 21 Jesus replicou-lhes Jesus, um só feito realizei e todos vos admirais. Um só feito realizei, Jesus está se referindo ao milagre realizado no adendo ao templo. Lembram-se que nós estudamos a respeito da cura do homem paralítico? É sobre isso que Jesus está dizendo. Um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés, todos vos admirais, ou seja, todos ficaram espantados por ele ter feito o milagre, a cura de um homem no sábado. Aí Jesus está dizendo, pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, a lei diz que todo menino nascido quando se completa o 8º dia de nascimento, deve ser realizada a circuncisão. É a marca no órgão sexual masculino. Moisés vos deu a circuncisão. Aí Jesus explica, se bem que não foi Moisés que deu ela, se bem que a circuncisão não vem dele, de Moisés, mas dos patriarcas, ou seja, é antes da lei a circuncisão. É isso que Jesus está mostrando para eles. Moisés vos deu a circuncisão, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Vocês podem circuncidar um menino. A circuncisão era como se fosse uma marca para a purificação. E Jesus está dizendo, ok, a circuncisão pode ser feita, então,
Por que eu não podia curar um homem, ou seja, o corpo de um homem por completo no sábado? 2 pesos e 2 medidas da parte de vocês, judeus. Por isso vocês não cumprem a lei. Vocês são rigorosos quanto à lei, mas vocês não cumprem. Vocês perceberam a mentalidade mundana dessas pessoas? No início eles falaram: como que pode ensinar desse jeito? Como que sabe tudo isso sem ter estudado? Aqui, o que eles estavam querendo dizer é o seguinte: Jesus está ensinando isso, esse homem está ensinando isso, mas ele não estudou com os mestres. Como que ele aprendeu tudo isso sem ter estudado com o mestre? Só pode ensinar quem aprendeu de mestre. A tradição rabínica era a seguinte: só podia ser rabi, só podia ser mestre aquele que aprendeu ensinos ou métodos de pedagogia com outro mestre, um outro rabi. Por isso eles estão dizendo: o que ele está falando? De quem que ele aprendeu isso que ele está falando? Nós não vimos o currículo dele. Cadê o diploma? Mostra para mim. Aprendeu de quem? Só pode ser mestre, só pode ensinar aqui dentro do templo quem é discípulo de mestre, rabi. O coração legalista desses judeus, dos líderes religiosos, fazia com que eles julgassem e valorizassem somente a aparência. E eu vou bater em vários momentos nessa tecla. Julgavam somente a casca, julgavam e valorizavam somente fatores externos. E é o que Jesus condena nessa oportunidade, relatado por outros evangelistas, acerca da hipocrisia. Nesse momento do ministério de Jesus, ele entra num embate contra os mestres da lei, fariseus, e ele falava: vocês são hipócritas. Vocês cobram a lei, mas vocês, com o dedo, vocês não conseguem levantar o peso desse mandamento, e vocês não se esforçam para isso, mas vocês cobram. Ótimos cobradores, executores da lei, passam longe. Hipócritas, comparando esses judeus líderes religiosos com sepulcros caiados, por exemplo. O que são sepulcros caiados? Sepulcro, todo mundo sabe, lá dentro tem cadáver, corpo podre, mas por fora é tão bonito. Por fora é caiado, ou seja, passado cal, deixou ele bonito, um sepulcro tão bonito, mas lá dentro tem o quê? Cadáver. É isso que Jesus diz para os fariseus hipócritas: vocês por fora são muito bonitos, valorizam a casca, mas por dentro a morte. Eles tinham um rigor quanto à aparência, mas um desleixo na piedade. Jesus responde então para eles em outras palavras: o meu ensino não é meu, e eu não aprendi de homem algum, mas eu recebi de Deus, e eu falo da parte de Deus, e assim eu glorifico a Deus. E no meu ensino, por isso, não há injustiça, não há erro. Vocês não reconhecem o meu ensino, sabe por quê? Porque vocês acrescentam regras, vocês aumentam com tradições, com preceitos humanos, criados por vocês mesmos, como se fosse a verdade, buscando a própria glória, buscando ter domínio e influência sobre as pessoas. Porém, vocês estão longe de cumprir a vontade de Deus. E Jesus continua: vocês querem um exemplo de que vocês não cumprem 100% a lei de Deus? E vocês criam regras que vocês mesmos não conseguem cumprir? Por isso que o ensino de vocês é injusto, a prática de vocês é falsa? Eu realizei um milagre no tanque de Betesda, Jesus dizendo, curando um paralítico que estava nessa situação há 38 anos. Eu fiz isso no sábado, e vocês ficaram chocados com isso, e querem me matar por causa disso. Mas se um menino completa 8 dias de nascido, e o oitavo dia caindo num sábado, vocês não hesitam em circuncidá-lo, quebrando a lei do sábado. Por que vocês ficam indignados comigo, de eu ter curado por completo o corpo de um homem no sábado? Jesus mostra para eles que vocês são ótimos legalistas. Vocês sabem da lei, mas não cumprem a lei. Vivem de aparência, e isso é legalismo.
eu trouxe um conceito que eu já tinha trazido, e eu repito aqui, numa outra pregação, do Dr. Augusto Nicodemos, que legalismo é observar rigorosamente aquilo que se entende por exigências da lei para ser aceito e tido como justo por Deus, e impor esse padrão na vida de outras pessoas, tendo atitudes críticas e sentimento de superioridade com relação às outras pessoas. Eu vou repetir: o conceito de legalismo é observar rigorosamente aquilo que se entende por exigências da lei. Por que o Dr. Augusto Nicodemos mostra que é aquilo que se entende por exigências da lei? Muitas vezes Deus não quer da sua lei muitas coisas que nós estamos cobrando das pessoas. Aquilo que eu entendo da lei, por isso eu crio um código de conduta para as pessoas, e estou me baseando na lei de Deus, mas Deus fala: não, mas é isso que eu quero de vocês. Aquilo que se entende por exigências da lei para ser aceito e de ser tido como justo diante de Deus, e, além disso, distorcer, ampliar aquilo que Deus mandou, e Deus não quer aquilo que a gente amplia, e, além disso, nós colocarmos e exigirmos das pessoas atitudes, nós temos atitudes críticas e sentimento de superioridade com relação às outras pessoas. Cobrar das outras pessoas aquilo que eu tenho como lei para mim. Acontece, meus amados irmãos, que nós não conseguimos sustentar por muito tempo o nosso legalismo. Nós não conseguimos sustentar por muito tempo a prática dos nossos códigos de conduta, códigos criados por nós, as regras estabelecidas por nós, nós não conseguimos cumprir por muito tempo. Eu tenho dito na comunhão, em conversa com algumas pessoas, que quando nós criamos regras, quando nós criamos leis, quando nós criamos códigos de conduta entre nós, passa pouquíssimo tempo, nós não conseguimos cumprir tudo aquilo que nós exigimos do outro. Muitas vezes nós estabelecemos um padrão de santidade que nós não conseguimos atingir, um padrão inatingível, e queremos que as pessoas se adequem a esse padrão, mas eu mesmo não consigo, porque são coisas criadas por homens, são regras criadas por mim, e não é isso que Deus quer de você e de mim. Vamos à terceira parte agora. Nós vimos então que vivendo e julgando segundo a aparência por causa da falta de intimidade com Jesus, na primeira parte. Na segunda parte, vivendo e julgando segundo a aparência por causa do legalismo. E agora, na terceira parte, vivendo e julgando segundo a aparência por causa da religiosidade. Versículo 25 até o 36, olha só. Diziam alguns de Jerusalém, ali naquele momento: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha só, alguns de Jerusalém ali naquele momento estavam falando: uma provocação para os líderes religiosos. Eles estão deixando esse homem falar, eles estão deixando esse homem agir como se fosse o Cristo. Será que os líderes religiosos estão aceitando agora ele como Cristo? Aí eles continuam, essas pessoas estavam dizendo isso: nós sabemos a verdade, entre aspas. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Mas esse que está falando aí, nós sabemos de onde ele é. Na verdade, essas pessoas eles estavam fazendo uma interpretação errada da profecia, como se o Cristo viesse de um lugar desconhecido. Eles estavam distorcendo a profecia, e eles detinham em suas mãos o conhecimento e a percepção de quando viria o Cristo. Eles falaram: não, quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Mas na verdade, eles não detinham a verdade. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, ou seja, ele disse em alta voz: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou.
E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis, eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus está dizendo aqui: vocês me conhecem, só que vocês me conhecem de forma terrena, superficial, de aparência, mas vocês não me conhecem de verdade. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem aquele que me enviou. Se vocês conhecessem aquele que me enviou, vocês dizem que conhecem a Deus, mas vocês não conhecem, porque se vocês conhecessem a Deus, vocês reconheceriam que eu vim da parte de Deus. Vocês estão vivendo uma vida religiosa com falta de conhecimento verdadeiro. É isso que Jesus está dizendo. Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Olha só, no meio de toda aquela multidão ainda Deus teve misericórdia e salvou e fez com que muitos crescem em Jesus. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Nessa audiência de Jesus tinha uma multidão composta por vários judeus da nação de Israel, os judeus que o João mostra, os judeus sendo os líderes religiosos. Agora entra uma terceira categoria de gente. Quem? Os guardas romanos. Os guardas romanos entraram ali no templo para prender Jesus. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Coisas sublimes Jesus está dizendo aqui. Coisas espirituais Jesus está dizendo aqui. Vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar. Daqui a pouco eu vou para onde eu estou. O que ele está falando? Eu vim do Pai e eu estou com o Pai. Nesse momento a minha forma terrena está aqui, mas eu estou com o Pai. Eu sou de Deus, eu vim de Deus e eu estou com Deus. Perceberam isso? Eu estou. Olha o versículo 34. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. E o 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Como assim ele vai se esconder? Irá porventura para dispersão entre os gregos? Dispersão entre os gregos é uma imigração, né? São os judeus que saíram da nação de Israel e foram para outros países, fora dos limites da nação de Israel. Judeus imigrantes que foram para outras nações, com o fim de os ensinar. O que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? O que ele quis dizer com isso? Os judeus ficaram se perguntando. Isso mostra a religiosidade no coração dessas pessoas. É uma vida de aparência sem conhecimento da verdade de quem de fato Jesus Cristo é, o Filho de Deus, vindo da parte de Deus. Mas os religiosos, eles disseram: nós sabemos quem é este homem, nós conhecemos a sua família, nós sabemos que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos estão entre nós, nós conhecemos ele, de onde ele vem, mas é um conhecimento terreno. A religiosidade nos faz ter um conhecimento errado e prática, consequentemente, uma prática errada. Jesus aqui, ele usa um jogo de palavras sobre conhecer. Vocês me conhecem, vocês sabem onde eu cresci, vocês sabem da minha família, mas vocês têm um conhecimento terreno sobre mim. Os religiosos conheciam casca, aparência, e valorizavam isso. E Jesus continua: mas vocês não conhecem de fato quem eu sou. Por quê? Porque vocês não conhecem quem me enviou.
Vocês falam que conhecem a Deus, mas não conhecem de verdade, porque se conhecessem a Deus que me enviou, conheceriam a mim. Eu vim de Deus e eu vou voltar para Deus. Mas para quem que Jesus está dizendo tudo isso, que não conhece a Deus? Irmãos e irmãs, Jesus está dizendo isso para os peritos na lei, para os mestres da lei, fariseus, para doutores em Bíblia. Jesus está dizendo: vocês não conhecem a Deus e falam que conhecem. Somente poderão conhecer de verdade a Deus através de mim, e isso se, e somente se, o Pai me revelar a vocês. Do contrário, ninguém conhece a mim. E eles se gabavam de conhecer a lei e de praticar as exigências da lei como religiosos. E Jesus está confrontando essas pessoas. Sabe o que derruba um religioso? A verdade. A verdade dá uma rasteira nas duas pernas do religioso. Desmorona o castelo de religiosidade. A verdade. Quando ele se depara com a verdade, ele vê que tudo aquilo que ele vivia era casca. Jesus está mostrando: vocês não conhecem quem vocês dizem que conhecem, porque se conhecessem, vocês conheceriam a mim, creriam em mim. Isso Jesus repete sobre essa verdade contra os religiosos. E diante da verdade, Jesus mostra a verdade para esses religiosos. Sabe o que eles fizeram? Ficaram uma fera. E eles falaram: não, esse cara tem que ser preso. Chama os guardas romanos aqui dentro do templo, leva esse homem preso. Porém, diz João, que ninguém pôs a mão em Jesus. Por quê? Porque não era chegada a sua hora. O kairós de Deus, o tempo oportuno de Deus, o momento certo de Deus, a agenda de Deus é perfeita e só acontece quando Ele quer que aconteça. Jesus nesse momento não foi pego, porque não chegou o momento dele se entregar para morrer na cruz, fazendo a vontade do Pai. Louvado seja Deus. Os religiosos perguntaram: para onde ele vai? Será que ele vai para outras nações? Será que ele vai para outro lugar? Será que ele vai sair do templo? Ele vai ensinar em outras regiões de Israel? Sabe o que eles estavam querendo dizer com esse trecho final? Vamos ficar de olho nesse homem. Nós vamos ficar no encalço dele. Cuidem. Para onde ele for, você vai atrás. Se ele tentar sair de Israel, nós vamos atrás dele. Vamos cuidar desse homem, porque ele é mau, porque ele está destruindo a religião judaica, porque ele está deturpando os nossos ensinamentos para o povo. Ele está levando o povo para sair do judaísmo. Foi isso que os líderes religiosos, esses judeus, falaram. Para onde ele está indo? Para onde ele acha que ele vai? Vamos cuidar dele, vamos atrás dele. Versículo chave então, 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, somos especialistas em se importar com aparência, em se importar com casca, em julgar segundo a aparência, em julgar segundo as impressões ou as primeiras impressões, segundo o que vão achar de mim se me virem assim, segundo as minhas regras, segundo os meus conceitos, segundo o que eu acho e o que eu não acho sobre uma verdade criada por mim. Isso nos dois sentidos. Viver de aparência, julgar segundo a aparência, é julgar a aparência do outro e também o que vão julgar da minha aparência. É uma via de mão dupla. Tudo porque nós não estamos buscando o discernimento que vem de um relacionamento verdadeiro com Cristo e um conhecimento de sua palavra. Porque o que é reta justiça? Quando Jesus falou isso, ele falou: julguem segundo a reta justiça. O que é uma reta? Reta é um traço com uma direção única, sem variação, sem desvio. Se eu traçar uma linha imaginária daqui até a porta,
essa linha chegará até a porta. Ninguém vai falar, Rodrigo, depende. Não, não depende. Reta é reta. Ou vai ou não vai. Não tem variação. Reta é reta. Liga 2 pontos. Reta. Reta aqui, nesta analogia de Jesus, nessa afirmação de Jesus, ele quer mostrar a respeito da sua palavra, das Escrituras, que não tem variação. A palavra de Deus não é depende, a palavra de Deus é sim, sim e não, não. A palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é justa, a palavra de Deus não tem variação, como o próprio Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Deus, as palavras de Jesus, a Bíblia, as Escrituras, não tem prazo de validade, ou seja, isso aqui é antiquado, isso aqui passou a validade, isso aqui não vale para nós, isso aqui não tem a ver conosco. A vontade de Deus revelada nas Escrituras, ela vale para nós hoje, norteia ou deve nortear a nossa conduta hoje, muda a nossa mente, os nossos conceitos morais hoje, e não tem variação. E justiça? O que Jesus quis dizer com justiça? Justiça é aquilo que está de acordo com o que é justo, com o que é correto, com o que é imparcial. E eu pergunto a você, quem é justo? Jesus. Jesus. Para termos julgamentos com justiça, nós necessitamos ter Jesus e andar com Ele, viver para Ele, nos relacionarmos verdadeiramente e sinceramente com Ele. Ninguém, absolutamente ninguém, julgará situações e pessoas de forma justa se não tem Cristo e não estiver desenvolvendo esse relacionamento com Cristo. Os julgamentos sem Cristo são falhos, errados, temerários, injustos. Qual é o parâmetro então para julgar o meu comportamento e o comportamento dos outros? Um relacionamento sincero com Cristo e estar cheio de sua palavra. Julguem segundo a reta justiça. É isso que Jesus quis dizer. É Ele, uma vida com Ele, baseada em sua palavra. Se isto não acontecer, os nossos julgamentos serão temerários, serão perigosos, serão arriscados, serão injustos. Concluo então dizendo que esse texto pregado nesta manhã, e através dele nós realizemos um autoexame, que nós busquemos em Deus, através da nossa intimidade com Jesus Cristo, nós avaliarmos as nossas vidas, que podem estar baseadas em aparência, mas sem realidade. Uma vida de faz de conta, uma vida de religiosidade, uma vida de legalista, uma vida sem intimidade com Jesus, como nós vimos. Uma vida que toca muita trombeta anunciando algo que não é verdadeiro. Uma vida que, quem sabe, impressiona homens, mas nós não conseguimos enganar a Deus, porque Ele nos conhece como nós somos. Jesus está aqui nesta manhã, e Ele não confunde aparência e realidade. Jesus não confunde religiosidade e piedade. Jesus não confunde legalismo e obediência com gratidão. Ele sabe o que é maquiagem e o que é verdadeiro. Jesus conhece quem é Pedro e quem é Judas. Jesus sabe o que é obras da carne e o que é fruto do Espírito. Jesus conhece. E aí eu me faço uma pergunta e eu convido você a fazer a mesma. Fazer o mesmo. O que em mim chama a atenção nas pessoas? A minha aparência ou a minha realidade? O que de fato eu sou ou quem eu falo que eu sou? Que nós não sejamos crentes domingueiros, que nós não sejamos crentes que aqui vivem uma religiosidade, mas durante a semana a nossa vida é uma vida de avesso à vontade de Deus.
Como uma menininha chegou para o pai dela e falou para ela assim: pai, eu queria que a gente morasse aqui na igreja. Aí o pai, todo orgulhoso, né, religioso como ele, pensou: nossa, minha filha está tão bem, puxa, ela quer morar aqui na igreja, que bom. Mas por que, filha, você quer morar aqui na igreja? Ah, pai, eu queria morar aqui na igreja porque aqui você fala que me ama, aqui você abraça a mamãe, você fala que ama a mamãe, aqui você ajoelha, ora comigo, ora com a mãe, fala a paz do Senhor, fala Deus abençoe. Mas lá em casa você xinga a gente, você fala palavrão no trânsito, você agride verbalmente a mãe, você não tem tempo para orar comigo no meu quarto, você não ensina coisas da Bíblia. Mas aqui, pai, você fala muito bonito, queria morar aqui na igreja. Nesta manhã, todos nós peçamos a Deus que Ele produza em nós arrependimento, de fato e de verdade, de uma vida de aparências como legalistas, como excelentes cobradores, porém infrutíferos, ou uma vida de religiosidade, uma espiritualidade de fachada, sem uma devoção sincera. Que todos nós tenhamos mais intimidade em nosso relacionamento com Jesus Cristo, para que Ele nos faça íntegros. Inteiros. O que é ser íntegro? O que você é aqui, você é lá no serviço, você é no ônibus, você é no Uber, você é na faculdade, você é no banheiro, você é no campo de futebol. Íntegros. Sermos quem Ele quer que sejamos, novas criaturas nascidas do Espírito. E uma vez o Espírito operando em nós, o fruto da parte do Espírito nascerá naturalmente, espontaneamente. Não para a nossa fama ou para o nosso prestígio, mas para a glória de Deus. E nós daremos frutos do Espírito se nós estivermos vivendo uma vida acertada com Jesus Cristo, de intimidade com Jesus Cristo. O fruto vem espontaneamente, vai ser realidade. As pessoas vão ver: nossa, aquele homem, aquela mulher, eu quero imitá-lo porque ele é devoto ao Senhor Jesus Cristo e ele vive. Não é que ele não peca, quando ele peca ele pede perdão, ele se arrepende o mais rápido possível. Ele busca viver uma vida séria com o Senhor, com temor ao Senhor. Por isso, glórias a Deus pela vida do irmão, da irmã. Uma vida no Espírito faz com que a gente glorifique a Deus. Não julguemos segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E isso não é para você ficar olhando o outro em primeiro momento. Comece pela sua própria vida. Que Deus nos ajude, no nome de Jesus. Amém.